Olá pessoal, estamos de volta. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um resumo das leituras do mês. Eu li um livro, tô lendo um outro e comecei uma terceira leitura. Não foi um mês fácil, muito barulho ao meu redor, vizinhos, trânsito. Isso tá me atrapalhando a gravar, tá atrapalhando o meu rendimento, me desanimando bastante. Enfim, né, eu vou me esforçar para continuar por aqui, mas tá muito difícil, gente, porque a gente vai fazer 4 anos já aqui no canal e você trabalhando, né, zero remuneração, é muito complicado. Você tem que gostar muito do que você tá fazendo para você não desanimar. Mas enfim, vamos lá, gente. Eu estou lendo ainda do Ernest Hemingway, Adeus às Armas. É um livro de 402 páginas, é um romance com vários pontos autobiográficos. Eu tô aqui na página 100 e pouquinha, 110 mais ou menos aqui. Eu passei por uma parte boa desse livro. Depois eu peguei umas 30, 40 páginas bem arrastadas mesmo. E eu acho que agora a leitura vai pegar um ritmo bom. Então, a princípio, eu ainda estou lendo. Não posso dizer para vocês estou amando ou estou odiando, porque eu passei por essas 30, 40 páginas bem arrastadas, bem lentas, que me deixaram extremamente com vontade de abandonar. Enfim, eu vou continuar lendo e vou trazendo para vocês aqui as atualizações. Me digam se vocês já leram Adeus às Armas, porque eu vi muitos excelentes comentários sobre esse livro e aí eu quero, sim, insistir mais um pouco para tirar as minhas próprias conclusões. Eu não quero ser injusta com o Ernest Hemingway. Peguei para ler um livro extremamente interessante, gente. Eu já li O Que Aconteceu com Você, que foi escrito, inclusive tem vídeo aqui no canal, com o Dr. Bruce Perry, em parceria com a Oprah Winfrey. Então o Dr. Bruce, naquele livro, vou deixar a capinha aqui para vocês, ele vai trazer pra gente insights, né, de consultas com seus pacientes, as experiências laboratoriais, clínicas, né, ali as experiências que ele tem com seus pacientes. A Oprah vai trazer recortes autobiográficos, contar um pouco da sua história. Ela vai trazer também pra gente recortes de entrevistas, né? Porque ela é uma apresentadora norte-americana, trabalhou mais de 20 anos apresentando um programa, então ela tem ali também a sua experiência com os seus entrevistados. Então ela traz esses recortes, né? E esse livro fala do trauma, ok. Mas esse livro aqui que eu peguei para ler, Acolhendo a Sua Criança Interior, ele tem uma temática diferenciada. Por quê? A Stephanie Stahl, ela vai trazer aqui nesse livro essas questões da infância e como elas se manifestam no padrão de comportamento do adulto, de forma muito específica, porque ela aqui, ela não vai trazer entrevistas, ela às vezes até traz alguns exemplos, só que esse livro, ele, enquanto você lê, eu tô quase na metade. É um livro de 234 páginas, mas é um livro que eu estou degustando porque ele tem uma pegada diferenciada, então é para você refletir. Eu estou quase na metade e ele te dá a sensação de que você tem a impressão de que você está numa terapia, sabe? Você está fazendo terapia enquanto você lê esse livro. Esse livro, ele também tem uma outra questão. Enquanto você está lendo o que a doutora Stephanie está apresentando pra gente, enquanto ela está conversando com você, porque a narrativa desse livro é construída em forma de diálogo, autor e leitor. Ela conversa com você, ela te faz perguntas, ela faz você pensar, ela faz comentários em aberto para você refletir. Não é que ela vai te deixar sem uma resposta, ela quer que você pense, ela te leva a pensar no que ela está falando, na abordagem que ela está trazendo. Então é uma leitura que nos convida a olhar para dentro, sabe? Você para em alguns momentos da leitura e você olha para dentro. Você para em alguns momentos da leitura e você olha para essa criança que você foi
a criança que existe dentro de cada um de nós, e isso é muito sério. Essas questões dos traumas infantis, isso é real, gente, isso existe, isso é muito importante. A Oprah, naquele outro livro que eu falei com vocês, O que Aconteceu com Você, ela fala sobre as questões dos traumas que ela teve na infância, mas ela não aprofunda muito, e aqui não. Aqui você tem essa questão da criança, da sua criança, da criança interior, da criança que sofreu traumas. E aí eu não tô falando só de abuso, não tô falando de coisa pesada, eu tô falando de N situações de convivência familiar, parental, na escola, etc., vizinhança. É porque ela vai trazer aqui N situações. E a criança, quando ela vive determinadas situações, ela não sabe administrar aquilo, ela não tem estrutura psicológica, emocional, para raciocinar e digerir aquele fato, sabe? E a doutora Stephanie, ela vai trazer isso aqui. Então é um livro que, inclusive, vai nos levar a refletir acerca das estratégias perigosas que pessoas traumatizadas criam para sua autoproteção. Por exemplo, o isolamento, a fuga, o vitimismo, a repressão, dentre muitas outras coisas, que o indivíduo fala assim, não, vou fazer isso para me proteger. Só que, na verdade, a autora vai trazer nesse livro essas questões, essas estratégias perigosas de autopreservação e de autoproteção, e ela vai explicar por que elas são perigosas. Porque elas não são benéficas, elas são maléficas, elas não nos ajudam, elas nos prejudicam. E conforme ela vai desenvolvendo a leitura, ela fala com a gente, isso até onde eu li, tá, gente? Olha que eu li só, tô chegando na metade. Ela fala com a gente, ela conversa com a gente sobre o autoconhecimento, se conhecer, conhecer suas qualidades, seus defeitos, seus limites, sua força, sua fraqueza, sobre essa questão de estar aberto a aprender, as questões de se permitir, de refletir, abrir o coração, sabe? Se perdoar. Gente, isso é muito importante. A Oprah fala sobre isso nesse livro que eu estou mencionando para você, esse outro livro, O que Aconteceu com Você. Ela fala muito sobre perdoar. E a autora vai falar aqui nesse livro sobre se perdoar, sobre refletir, a autorreflexão, o refletir nas circunstâncias, nas situações, sobre o estar sempre com a mente ocupada. O ócio também é uma questão muito perigosa. Bom, gente, enfim, eu tô na metade e é um livro, assim, como vocês podem ver, tem muita coisa a ser dita. Tem alguns exercíciozinhos aqui pra gente fazer enquanto a gente lê, sabe? Questões para pensar, para refletir, para se autoquestionar, para se autoavaliar. É um livro escrito por uma psicóloga, mas ele tem uma abordagem fácil, uma narrativa simples, facílimo de entender, de compreender, nada rebuscado, nada complicado. Ela é uma profissional excelentíssima na área, mas ela traz essa narrativa de um jeito muito simplificado, muito bom. Qualquer um pode ler, pode compreender o que ela está falando, o que ela está trazendo, qual é a sua abordagem, sua expectativa, sua perspectiva, qual é a intenção que ela tem em relação ao leitor. É facílimo, incrível de ler. Agora sim, nós vamos conversar sobre a minha leitura concluída. Mais um livro favoritíssimo, 5 estrelas, que eu recomendo para todo mundo. Um livro único. Eu já li muita coisa da Segunda Guerra Mundial, mas esse aqui, A Noite, Elie Wiesel. É um livro, gente, curtíssimo, 156 páginas, 9 capítulos. Nós temos um prefácio do autor, uma apresentação de François Mauriac, se eu não estiver pronunciando corretamente, por favor, me desculpem. E é um livro único, gente, único, nunca li nada igual. E a gente tem aqui dentro dessa narrativa
com uma história única, porque a gente fala de forma... A gente vai ler, né? Ele fala com a gente, e nós vamos ler de forma específica a luta pela sobrevivência e pela convivência entre um pai e um filho. Aqui no prefácio, o ele começa pra gente de forma muito única. Ele diz o seguinte: se em toda a minha vida eu devesse ter escrito um único livro, teria sido esse. Tal como o passado vive no presente, todas as minhas obras que vieram depois de A Noite trazem sua marca num sentido profundo. E isso vale também para aquelas que tratam de temas bíblicos, talmúdicos ou jacídicos. Quem não o leu não poderá compreendê-los. Por que o escrevi? Falando desse livro. Para não enlouquecer? Ou inversamente para enlouquecer e assim melhor compreender a loucura, a grande e aterradora loucura que um dia irrompeu na história e na consciência de uma humanidade oscilante entre a força do mal e o sofrimento de suas vítimas? Teria sido para alegar aos homens palavras, lembranças, como meios para se darem mais chances de evitar que a história se repita com sua implacável atração pela violência? Ou ainda, muito simplesmente, para deixar um vestígio da provação que vivia na idade em que um adolescente só conhece da morte e do mal aquilo que se descobre nos livros? A verdade é que, passado o tempo, devo confessar que não sei, ou não sei mais, o que pretendia com minhas palavras. Sei somente que, se não fosse por este pequeno livro, minha vida de escritor, ou minha vida simplesmente, não teria sido o que ela é, a da testemunha que se julga moral e humanamente obrigada a impedir que o inimigo conquiste póstumamente sua última vitória, a de apagar seus crimes da memória dos homens. A narrativa começa, né, de forma rotineira, vamos dizer assim, dentro do padrão testemunho, Segunda Guerra Mundial. A evacuação, os guetos, os trens de carga. O ele vai passar por 2 guetos e 5 campos de concentração. Ele vai passar por bombardeios. Ele vai estar em um determinado campo de concentração e as forças aliadas, no afã de derrotar Hitler e seu exército, vão atacar o campo. Então ele vai passar por bombardeios, ele vai presenciar torturas de companheiros, enforcamentos. Então a gente começa lá por volta de 1941. A narrativa começa, o ele vai estabelecendo para nós uma linha do tempo, 1941, 1942, e ele vai explicando ali mais ou menos pra gente, dentro dessa linha do tempo, o que está acontecendo, o que ele está testemunhando, quantos anos ele tem, como a família dele vai sendo consumida, passa pela seleção e ele vai perdendo as pessoas que ama de vista. E nós vamos culminar até o ano de 1945. Então, essa estrutura narrativa permeia de 1941 a 1945. E o ele vai trazer pra gente aqui a desumanização de um jeito, porque eu já li pessoas num estágio de desumanização, agindo e reagindo contra semelhantes, mas agindo e reagindo contra pai, sabe? O nível de desumanização arrancou dessas pessoas de forma absoluta os seus sentimentos. E aí a gente vai acompanhar o L em alguns momentos achando ruim, injuriado, porque o pai, por exemplo, está sentindo dor e ele está gritando de dor. Só que os nazistas, os soldados nazistas, eles querem absoluto silêncio. E aí um soldado nazista vai até o pai dele e exige silêncio. Mas ele está meio que alucinando, ele está com febre, então ele não vai fazer silêncio, ele não vai ficar calado. E esse soldado, ele vai bater no pai dele. E aí ele é tomado por um choque, por um susto, porque ele vê esse pai sendo espancado e ele não consegue levantar do seu lugar para reagir.
porque ele está tomado pela indiferença e pelo medo, porque ele também pode apanhar, porque ele também pode ser morto. Então e aí ele pensa assim, por que ele não fica quieto? Será que ele não está vendo que se ele gritar, que se ele reclamar, que se ele gemer de dor, ele vai apanhar e eu também posso apanhar e quem está aqui com a gente também vai apanhar? E aí ao mesmo tempo, porque eles estão ali acuados, já se passaram alguns anos, então eles todos estão ali num nível de desumanização absurda, você precisa ler para entender o que eu tô falando. E aí ele é tomado por esse sentimento e ao mesmo tempo ele olha para dentro de si e ele sente vergonha. E aí ele começa a se culpar. Ele começa a se questionar como eu posso ter esse tipo de pensamento em relação ao meu pai. O que esses nazistas estão fazendo com a gente? Até que ponto a maldade dessas pessoas está nos transformando em animais, em monstros, em objetos de ira. Durante toda a narrativa, o L, ele vai contar pra gente o que está acontecendo nas viagens de um campo para o outro, nas evacuações, sofrimento, tortura, trabalho, etc., as experiências, mas o tempo todo ele vai voltar nesse relacionamento dele com o pai. O tempo todo você vai ter um insight, relacionamento pai e filho, filho e pai. O conflito, sabe? Tem uma cena aqui de um outro pai com um outro filho, é uma situação bem pesada, e aí ele reflete novamente, sabe? O que está acontecendo com as pessoas que estão ali, o que os nazistas estão conseguindo fazer com as pessoas que estão ali dentro daquele campo, ao ponto de um pai, de um filho não ter sentimento, misericórdia um pelo outro, ao ponto da pessoa se tornar uma coisa totalmente desprovida de um mínimo de empatia que se tem por um estranho, uma pessoa que, sim, que você encontra na rua. O tempo todo ele vai conversar conosco e a gente vai ver aqui um sobrevivente traumatizado e muito culpado, porque muitas vezes, por medo, porque ele também era vítima, ele não conseguiu ser o filho que o pai precisava que ele fosse, porque ele não estava conseguindo nem ao menos ser um ser humano. Um ser humano. Nem filho, um ser humano. Apenas um ser humano. E um outro detalhe, esse título, A Noite, você vai entender quando você ler. Porque no desenrolar da narrativa, ele te dá um insight do porquê desse título, A Noite. Página 63. Nunca esquecerei aquela noite, a primeira noite no campo, que converteu a minha vida numa noite longa e trancada a 7 chaves. Nunca esquecerei aquela fumaça. Nunca esquecerei os rostinhos das crianças, cujos corpos vi se transformarem em espirais sob um firmamento calado. Nunca esquecerei aquelas chamas que consumiram a minha fé para todo sempre. Nunca esquecerei o silêncio noturno que me tirou por toda a eternidade o desejo de viver. Nunca esquecerei aqueles momentos que assassinaram meu Deus e minha alma, em que meus sonhos assumiram a face do deserto. Nunca esquecerei, ainda que fosse condenado a viver por tanto tempo quanto o próprio Deus. Nunca. O barracão onde nos fizeram entrar era muito comprido. No telhado, umas clarabóias azuladas. Deve ser esse o aspecto da antecâmara do inferno. Tantos homens apavorados, tantos gritos, tanta brutalidade bestial. Dezenas de detentos nos receberam de porrete na mão, batendo a esmo, em qualquer parte, em qualquer um, sem motivo algum. É isso, por hoje só. Muito obrigado por assistir. Fica aqui essa fortíssima indicação para que vocês leiam A Noite, de L. Wiesel.
Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Até o próximo vídeo. E viva a vida!